Hoje de manhã, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, eles votaram ali por unanimidade, decidiram por unanimidade que Jair Bolsonaro e outros 7 se tornaram réus. E agora vão responder, então, a um processo lá no Supremo Tribunal Federal que pode levá-los à prisão. Se for da vontade destes juízes, bem entre aspas, com certeza Bolsonaro vai pegar aí no mínimo 50 anos de cadeia. Tendo em vista aí as penas que vocês viram que as pessoas comuns estão tomando, né? As pessoas que eles dizem que foram comandados por Jair Bolsonaro. Débora, então, pegou 14 anos só porque escreveu com um batom numa estátua. Agora você imagina o cara que, segundo eles, era o líder desta organização criminosa. Quantos anos está reservado aí para Jair Bolsonaro? E aí nós temos aqui, esta notícia aqui na CNN, que diz o seguinte: aliados de Bolsonaro dizem que o julgamento foi político e não jurídico. Quem assistiu, quem acompanhou aí todo o desenrolar disso aí até chegar agora, né, nessa parte aí do golpe, do verdadeiro golpe, percebeu claramente que não tem nada de jurídico nisso daí. Eu acho que nem político é, isso aí é um regime de exceção. É uma verdadeira ditadura. Se fosse alguma coisa política, pelo menos teria aí algum ar de legalidade, né? Eles dão ares de legalidade ali, mostrando que aquilo ali está tendo os advogados têm direito à defesa, mas você vai ver ali os advogados falando, você vê que eles não têm acesso aos autos, na íntegra do processo. Eles têm acesso apenas àquilo que interessa a PGR e ao Alexandre de Moraes mostrarem para os advogados. E aí, então, você tem um cerceamento de defesa. Você não tem o duplo grau de jurisdição, ou seja, que eles não têm direito a recorrer a mais ninguém. Já estão sendo julgados pela última instância do judiciário brasileiro. E nós temos aqui a Carmen Lúcia, né, a bruxa do 71. O processo democrático brasileiro foi alvo de desmonte, diz a Carmen Lúcia. Eu acho que ele está sendo ainda alvo de desmonte. O processo democrático brasileiro continua sendo alvo de desmonte. O Supremo começou isso aí lá quando o Bolsonaro foi eleito, e aí eles vêm cada vez mais aumentando esse desmonte da democracia. E o pior é que eles acham que eles estão por cima da carne seca, né? Eles acham que eles são a democracia em pessoa, vivem falando aí a palavra democracia a todo momento. E aí nós temos aqui a Globo News, né? O lixo da Globo, né? O Otávio Guedes, eu não vou nem colocar o vídeo, que eu detesto ouvir até a voz desse indivíduo. A democracia brasileira está muito viva, segundo o Otávio Guedes. Muito viva, né? Está tirando aí os opositores do jogo eleitoral, então está tão viva quanto a democracia da Venezuela. Se a gente vivesse um estado de exceção, como disse Bolsonaro em sua fala, ele não estaria dando um pronunciamento de quase 1 hora, transmitido pela TV, como tem que ser, debatido por jornalistas. Isso é típico de uma democracia. Será que o Otávio Guedes não viu que lá na Venezuela a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez também, eles davam entrevistas? Será que ele acha que a Venezuela é uma democracia? Guedes faz outra ressalva da fala do ex-presidente. Até agora está sem explicação porque ele reúne no Alvorada os comandantes militares para consultar sobre estado de sítio e de defesa. Se o estado de sítio e estado de defesa estão dentro da democracia, por que o Otávio Guedes quer dizer que isso aqui é um golpe? Você consultar, você reunir os comandantes das forças e você consultar eles ali em relação a um possível estado de defesa, estado de sítio que está dentro da Constituição, isso é um golpe? Então por que a Dilma não está presa aí? Muito pelo contrário, né? Está ganhando 300 mil por mês, estava, né? Talvez já esteja ganhando até mais, comandando o Banco do BRICS. Ela era para estar presa. Ela consultou os militares quando ela sofreu o impeachment. O general Vilas Boas cansou de falar sobre isso daí. A Dilma consultou ele e ele se negou a acatar a sugestão ali da Dilma, né, de um estado de sítio ou estado de defesa que ela queria implantar aqui no Brasil. Mas não é golpe? Se fosse golpe, era para Dilma estar presa, né? E aí, o Bolsonaro, depois que ele foi transformado em réu, ele já sabia que ele ia virar réu, né? Ele já sabia. Ele foi ontem lá assistir a sessão lá presencialmente, inclusive o Alexandre de Moraes ficou todo trêmulo, né? Você viu o papel tremendo na mão do Alexandre de Moraes, e eu acho que era muito devido à presença do Bolsonaro ali. E aí,
ele percebeu claramente, se ele não já tinha percebido ainda, que esse jogo já está marcado. A decisão já está pronta, né? E aí, olha o que ele disse aqui, depois que ele foi confirmado e que agora ele é réu, ele mais os 7 outros que estão no grupo dele. Satisfação revê-los. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês se surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Não é algo pessoal contra o Bolsonaro, a pessoa Jair Bolsonaro, o CPF Jair Bolsonaro. É algo contra o que ele representa. É algo contra o que o presidente representa. O presidente Bolsonaro, ele representa você tirar a teta de muita gente. Tem muita gente grande interessada em que ele não volte ao poder. Muita gente grande. Vocês viram aí a comitiva que o Lula foi para o Japão com mais de 100 empresários, levou quase o Congresso, a cúpula do Congresso inteira junto com ele. Então, você vê que o interesse dessa turma que está gastando a rodo o nosso dinheiro é um interesse que não tem nada a ver com os interesses do cidadão brasileiro. É um interesse de projeto de poder. Eles querem fazer um projeto de poder. O presidente Bolsonaro fala em Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso daí deixa essa turma maluca. Onde já se viu, eles ficaram 4 anos, né? Eles descuidaram um pouquinho, Bolsonaro foi eleito ali em 2018, tentaram até matar o cara e não conseguiram. Ele foi eleito e eles colocaram na cabeça que eles jamais vão deixar voltar um Bolsonaro ao poder. Não estou dizendo do Jair Bolsonaro, não. Estou falando de alguém que represente as ideias do Jair Bolsonaro. O sistema está disposto a nunca mais deixar voltar ao poder alguém como Jair Bolsonaro. E aí você vê uns idiotas petistas aí dizendo que Bolsonaro foi o pior presidente. Não. O presidente ele nunca foi do sistema. Ele nunca fez parte desse sistema podre que está aí. Tanto é que o sistema podre não deixou que ele se reelegesse. E aí, quando eu falo sistema podre, você tem a grande mídia junto, você tem esse Supremo, você tem o TSE, todo mundo mexeu os pauzinhos ali para que Bolsonaro não fosse reeleito. E aí agora estão mexendo ainda mais para tirar ele de vez do poder, de preferência, eliminá-lo fisicamente mesmo. Sumir com ele. É o que ele tem falado, né? Se ele for para uma cadeia, eles vão querer matar ele dentro da cadeia. E aí, eles estão fazendo tanto malabarismo para condenar essas pessoas, porque eles têm que condenar as pessoas que eles falam que eram comandadas pelo Bolsonaro a uma pena altíssima, para quando chegar a vez do Bolsonaro, eles condenarem ele ainda a uma prisão perpétua. Na prática seria isso. E ainda tirar todo o patrimônio que ele tiver. Se ele tiver dinheiro na conta dele, esses PIX que foram doados para eles, vão tirar tudo. Se ele tiver patrimônio, outros patrimônios, casas, etc., eles vão tirar dele. Isso aí é fato, eles vão depenar o Bolsonaro. Eles vão acabar com ele. A não ser que tenha alguma força externa, porque aqui no Brasil não temos mais a quem recorrer, apesar do povo se manifestar, o povo acho que vai para as ruas, acho que nós vamos ter que ir para as ruas, nós temos que nos indignar com isso, não aceitar isso daí. Mas eu acho que eles não estão muito ligando para o que pensa o povo, não. Eles não estão nem aí para o que pensa a população. O que importa para eles é só o projeto de poder. E eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho do Flávio Dino justificando por que essas pessoas simples, comuns, estão sendo condenadas por vários crimes, golpe de Estado, destruir, demolir o Estado Democrático de Direito e também violência armada. Vocês viram alguma arma com essas pessoas? E olha só como que o Flávio Dino justifica este crime. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado.
seja os da ativa quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das forças armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função, diria que mais do que um direito, é um dever. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. Bom, se tinha alguém armado dentro de ônibus e foi apreendida essa arma, essa pessoa vai responder por um porte ilegal de armas. Vai responder se a arma era ilegal, se ele não tinha porte para essa arma, vai responder por um porte ilegal de armas. Ou ele usou essa arma para cometer algum outro crime. Mas ele está dizendo aqui que as pessoas, grande parte delas eram policiais ou militares, e essas pessoas andam armadas. Então, se eles andam armados, aí então era uma violência armada porque eles estavam armados. Eu sou policial, eu participei de várias manifestações, eu conheço alguns policiais que participaram, eu nunca vi nenhum de nós levar arma para manifestação. Mas aí vem o Flávio Dino e diz que a Débora tem que responder por violência armada, porque, segundo ele, alguns policiais estavam participando da manifestação e certamente esses caras estavam armados. Então a Débora tem que responder por violência armada. A Débora e tantos outros ali que nunca viram a arma pela frente, gente. Olha o malabarismo, o contorcionismo que esse cara está fazendo. É lógico que ele sabe o que ele está falando, né? É lógico que ele sabe. O Flávio Dino já foi juiz, ele é da área jurídica. Ele sabe que o que ele está falando ali é uma sacanagem. Isso que ele está falando é uma sacanagem. Porque se fosse um cara leigo, ia dar um desconto a esse idiota, coitado, não sabe o que está falando. Mas o cara está falando uma coisa que ele sabe. E tem a individualização de conduta. Quando você se depara com um crime, você tem que individualizar a conduta. Se tem mais de uma pessoa naquele crime, você tem que ver o que cada um fez ali. Se você tiver num estádio, uma torcida organizada ali formada por 2.000 pessoas, e dentre essas 2.000 pessoas de uma torcida organizada, um deles está portando uma arma e comete um crime, você não vai prender as 2.000 pessoas, não. Você vai prender aquele indivíduo que cometeu o crime. Aí ele está querendo dizer agora, porque estava num crime multitudinário, né, que eles chamam, que é um crime de multidão, se tinha uma pessoa armada, todos têm que responder por aquele mesmo crime. Olha o malabarismo que esses caras estão fazendo para tentar prender o Bolsonaro. Estão destruindo milhares de famílias no Brasil inteiro para tentar atingir um cara. Olha só a importância que eles estão dando, não para o CPF de Jair Bolsonaro, mas para o que ele representa. E aí, nós nunca podemos esquecer disso daqui, ó. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, a gente nunca pode esquecer isso daí, né? O Barroso ali do lado do Flávio Dino, hoje o Barroso é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí nós vemos ele ali do lado do Flávio Dino, e ele falando, nós derrotamos o bolsonarismo, não foi o Bolsonaro que eles derrotaram o a ideia, não é o Bolsonaro CPF que eles querem prender, que eles querem destruir a ideia. Só que eles não vão conseguir, por mais que eles queiram, eles não vão conseguir. O que eles podem conseguir é prender as pessoas que nós gostaríamos de eleger, deixar eles inelegíveis, e aí a gente ter que votar, a gente ser obrigado a votar apenas naquelas pessoas que eles permitirem que sejam candidatos. Isso pode ser que eles consigam fazer. Lá na Venezuela era assim, né? Eles começaram a fazer isso e depois chegou ao ponto onde se você pode votar em quem você quiser, que você não vai mais conseguir eleger ninguém.
E nós já estamos praticamente nesse estágio já. Para presidente, a eleição para presidente aqui no Brasil, é difícil a gente conseguir eleger alguém que a gente quer. É muito difícil. O sistema eleitoral aqui é feito para isso. Eles manipulam de alguma forma para que a gente não consiga. E agora eles estão tirando mesmo essas pessoas para não ter direito nem de ser candidatos. E vamos ver, o presidente Bolsonaro, ele deu ele falou mais uma fala, né, mais uma fala dele nessa entrevista coletiva que ele deu. Vamos ver o que mais que ele tem a falar aqui. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo que o inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não, vamos falar em fraude, possível fraude aqui, esqueçam. 100% confiável as urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Bom, todo mundo viu que teve influência realmente, né? O TSE botou o dedo na balança e ele puxou o peso pro outro lado. Isso aí todo mundo percebeu. O Bolsonaro não podia falar nada, era proibido de falar que o Lula era amigo do Maduro, do Ortega, enquanto o Lula chamava ele de genocida, chamava ele de tudo que era coisa. Acusaram ele até de ser estuprador. É uma coisa absurda o que foi feito com o Bolsonaro. E a imprensa ajudando. E mesmo assim, a diferença foi mínima. A diferença de votos foi mínima, né? Foi menos ali de 1%, se não me engano. E aí, você vê ali o Alexandre de Moraes, você assiste ali aquela sessão da náusea de ver o Alexandre de Moraes falando, sabe? O cara ele ainda tira sarro ainda, ele ainda brinca com a vida das pessoas. Falando, não, estão falando aí que é porque tinha velhinhas com Bíblia na mão, tinha ali só, tipo, umas 80 pessoas idosas só, ele ainda fala só. É uma coisa, olha, dá asco de ver o Alexandre de Moraes falando. Eu tava vendo hoje, ele tava postando um vídeo, ele selecionou um vídeo com imagens das manifestações do 8 de janeiro, que se você pegar as imagens lá de 2017, quando o PT fez aquela manifestação lá contra o Michel Temer, ali você tinha imagens muito piores do que as que nós vimos no 8 de janeiro. Coisa que não tem nada a ver com as pessoas que estavam sendo julgadas hoje. Esses vídeos nem fazem parte das provas que eles apresentaram lá. Eu espero que os advogados, durante o decorrer do processo, eles levem também as imagens de tudo que o PT já fez aqui e comparem com o que foi feito no 8 de janeiro, para ver se essas pessoas também não têm que ser presas. Se os petistas também não têm que ser presos e condenados aí a penas altíssimas também. E ele tirou tanto o sarro hoje que ele falou que nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto, diz o Moraes sobre o 8 de janeiro. Sabe, o cara sabe que a única coisa que a Débora fez, que é comprovado que ela fez, foi escrever com um batom numa estátua. O cara condenou ela a 14 anos de cadeia, gente. Ele sabe que tinha gente ali que estava com Bíblia orando, e tem vídeos aí mostrando que tinha gente com Bíblia ajoelhado dentro do Congresso Nacional orando. Essas pessoas estão sendo todas condenadas, como se estivessem fazendo violência armada. E enquanto isso, né, nós temos aí as pessoas que se dizem de direita, você não vê eles falando um A respeito dessa condenação que está bem próxima aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora se tornou réu. E uma dessas pessoas, eu vou até mostrar para vocês aqui, é esse indivíduo aqui, ó, que foi idolatrado por grande parte da direita brasileira, idolatrou esse cara aqui. Vai lá no perfil dele, eu vou até atualizar aqui, porque eu olhei tem alguns minutos, vou atualizar, para a gente ver aqui se ele falou um A. Olha aqui, ó. Ó, você olha aqui na página dele, você não vê nada sobre o que está acontecendo aí com essa perseguição que está acontecendo às pessoas de direita e principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Nada.
E outra coisa, o Alexandre de Moraes, ele falou que, porque o Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro. Falou hoje na sessão. E aí eu vou trazer para vocês aqui essa postagem aqui do Leandro Ruxo, que diz o seguinte, está sendo divulgada uma fake news, inclusive a imprensa está corroborando isso daí, né, que o Alexandre de Moraes usou lá, certamente ele viu na imprensa, uma fake news de que o governo Trump teria considerado as urnas eletrônicas brasileiras como um modelo de sistema de votação. Na realidade, a ordem executiva de Trump, que determina mudança no sistema de votação, busca banir urnas eletrônicas e passar a operar exclusivamente com voto no papel. O que o governo americano elogiou foi o sistema de identificação do eleitor por biometria da Justiça Eleitoral brasileira. E aí tem até o vídeo do Trump aqui com legenda. Se você quiser entrar lá na página do Leandro Ruxo e assistir o vídeo, tá lá. Ele quer aproveitar o sistema de biometria. Isso aí realmente é muito bom, porque lá nos Estados Unidos nós tivemos ali, inclusive, vários casos ali de pessoas que votavam ali sem poder votar, sem poder votar naquela sessão, por exemplo. Pessoas que às vezes já tinham até morrido, votavam. Outras pessoas votavam por eles, né? Então nós tivemos muitas fraudes desse tipo aí, principalmente em 2020, quando o Donald Trump perdeu as eleições para o Biden. Tivemos denúncias de muitas fraudes nesse sentido. Então, o Trump, com certeza, ele está querendo aprimorar lá o sistema de identificação. Agora, não o sistema de votação. Ele não quis dizer que o sistema de votação brasileiro é exemplo para nada. Até porque, se fosse, nós tínhamos aí, nos países desenvolvidos do mundo aí que dominam a tecnologia, né? Com certeza, o Brasil não domina a tecnologia para ele ter um sistema mais avançado do mundo. E aí nós teríamos, sim, nos outros países. E para a gente terminar aqui, quero trazer essa notícia aqui para vocês, ó. O Lula tá lá no Japão, né? O Lula tá no Japão, levou uma comitiva gigantesca. Democracia corre risco com extrema-direita negacionista, diz Lula. Então, para o Lula, se você deixar a direita ter o direito de concorrer, a democracia está correndo risco. A democracia só não corre risco quando está o PT no poder, quando está a extrema-esquerda no poder. Porque aí você não tem mensalão, você não tem petrolão, você não tem nada de... Tudo coisa muito boa que existe com o pessoal do PT no poder. Em discurso para empresário japonês, o petista disse que a negação da política não trará nenhum benefício para a humanidade. Negar a política para o Lula é você não querer que eles estejam no poder nos roubando. Isso aí você está negando a política, você está sendo antidemocrático. Para ele é você ter a direita toda presa ou morta e eles no poder a vida inteira. Para fazer igualzinho o Nicolás Maduro faz e o Daniel Ortega faz também na Nicarágua. Isso é o ideal para o Lula, que defende a democracia, né? Mas fala em democracia. Essa turma, quando fala em democracia, pode correr que eles estão querendo te prender. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem aí seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.